A guerra contra o canudinho de plástico, isso mesmo. Começou uma mobilização mundial para acabar com esse objeto, que é um dos símbolos da vida moderna. O motivo? O canudinho da nossa bebida do dia a dia, de aparência tão inofensiva, demora séculos para desaparecer da natureza. Ele está por todos os lados. Canudo no coco, no refrigerante, até nos drinks saboreados à beira-mar. Como é que eu iria beber água de coco? Mas eu sempre jogo ele dentro de uma lixeira. Eu nunca deixo assim em cima da mesa nem no chão. Nos bares e restaurantes é a mesma coisa. A força do hábito é tanta que muitas vezes o canudinho passa despercebido. São poucos os que pensam ou que se dão ao trabalho de fazer as contas. Deve poluir muito, porque só eu bebo 3 cocos por dia. Eu aproveito o canudinho, então é um canudinho que eu gasto por dia. Um simples canudo parece inofensivo, mas não é. São em média 4 minutos na boca do cliente e uma eternidade poluindo os oceanos. Você sabe quanto tempo um canudo desse demora para se decompor na natureza? Nem imagino. Sei que demora bastante, mas o tempo não sei. 400 anos. Segundo os cientistas, esse é o tempo médio que o plástico leva para se decompor na natureza. São muitos os caminhos que levam um canudo como esse até o mar. Mas essa viagem quase sempre começa com um gesto despreocupado de alguém que, em vez de usar a lixeira, acaba deixando os canudos pelo caminho. Só nesse trecho aqui da praia, a gente consegue encontrar dezenas de canudos jogados na areia. Na última semana, uma ONG fez um mutirão de limpeza na praia da Barra da Tijuca, no Rio. Só aqui foram recolhidos mais de 10.700 itens de plástico jogados na areia. E adivinhem só, mais de 4.000 canudos descartáveis. Nas ruas é a mesma coisa. Aquele canudinho que você pegou na lanchonete para acompanhar a bebida, por um motivo qualquer, pode acabar na calçada. Daí para chegar a um bueiro é jogo rápido. E das galerias de águas pluviais, esses pedacinhos de plástico vão parar nos rios e mares. A situação é tão grave que os materiais plásticos já respondem por 90% da poluição marinha. E como os oceanos não têm fronteiras, esses detritos altamente duráveis chegam longe, levados pelas correntezas. Muita gente só se deu conta do problema depois que esse vídeo viralizou na internet. Uma tartaruga marinha não consegue respirar. O animal está com um canudo entalado em uma das narinas. Biólogos têm dificuldade para retirar o objeto. Pelas imagens, dá para perceber o sofrimento da tartaruga, que luta para respirar. O vídeo foi gravado no litoral da Costa Rica. Após o canudo ser retirado, os biólogos comemoram e a tartaruga volta para o mar. Mas nem todos têm a mesma sorte. Mais de 1 milhão de animais morrem todos os anos por conta do lixo nos oceanos. Os cientistas acreditam que 90% dos peixes do mundo já comeram plástico alguma vez. Esse especialista explica. Peixes e aves têm uma tendência natural a bicar e comer qualquer coisa que apareça para eles, que é uma oportunidade de alimentação. O plástico acaba sendo consumido por esses organismos, por esses animais, e vai sendo acumulado no estômago desses animais, de forma que chega uma hora que ele está com o estômago cheio, mas ainda com fome, mas ele acaba morrendo de inanição, ele não consegue mais se alimentar. Mas será que é possível abolir o uso de canudos de plástico? A população conseguiria se livrar desse velho hábito? Acho que podia ter um canudinho mais ecológico, né? Um canudinho mais biodegradável, que gerasse menos resíduo. Alternativas já existem. Este restaurante substituiu os canudos descartáveis pelos de vidro.
E não é que eles dão um charme à bebida? A maioria se surpreende quando recebe os nossos sucos, os nossos smoothies aqui na casa com canudo, eles gostam. A maioria tiram fotos e postam e querem comprar, querem levar para casa também. Isso foi uma surpresa para mim. Algumas pessoas se perguntam, será que é higiênico? Fica a dúvida, porque será que todo lugar é limpo? A gente tem que ter um higienizador específico que cabe dentro do canudo, que a gente consegue alcançar toda a extensão dele, higieniza com sabão, mas é um trabalho a mais que vale a pena. O mesmo utensílio é usado nesse outro restaurante para higienizar os canudos feitos de aço inox. Por aqui, além de lavar com sabão e álcool, eles ainda ficam de molho na água fervente. Daniel, dono do restaurante, nunca usou canudos de plástico. Acha até interessante que os drinks sejam servidos com um canudo mais charmoso. Sabe aquela história de que o cliente tem sempre razão? Pois é, quando alguém ainda insiste em usar um canudo descartável, ele oferece esse aqui, feito de papel biodegradável. A gente quer que as pessoas se conscientizem, mas ao mesmo tempo é uma barreira cultural. Muita gente está acostumada, é um hábito. Então, aos poucos, a gente vai conscientizando os nossos clientes também. O canudo de papel não é reutilizável e também vira lixo, mas se decompõe em 3 meses, milhões de vezes mais rápido do que o de plástico. A estimativa é de que por ano 8 milhões de toneladas de plásticos cheguem aos oceanos. Desse total, 100 mil toneladas são de canudos descartáveis. É como se a cada minuto a carga de um caminhão de lixo cheio de plástico fosse despejada no mar. Especialistas acreditam que se nada for feito hoje, em 2050, os oceanos terão mais plásticos do que peixes. Mas ainda existem barreiras nessa guerra ao plástico descartável. No Rio de Janeiro, uma lei municipal que entrou em vigor em 2003 obriga restaurantes, lanchonetes, bares, barracas de praia e ambulantes da cidade a fornecerem a seus clientes apenas canudos de plástico individuais e sempre embalados. A multa para quem desrespeitar a regra é de R$3 mil. Todas as precauções foram tomadas para assegurar a saúde das pessoas. No entanto, essas medidas não estão assegurando a saúde do planeta. A gente tem um projeto de lei de 2015 que sugere a retirada do canudo de plástico e a entrada de canudos de papéis recicláveis. Só que ela não foi aprovada ainda. A dona desse restaurante prefere não se envolver em polêmicas. Aboliu completamente o uso de canudos. A gente inventou maneiras alternativas da pessoa não sentir nem falta do canudo, que é, por exemplo, na caipirinha a gente coloca um hashi. Outros drinks a gente faz uma borda gostosa. Então tem uma borda que eu faço com chocolate e pimenta, tem uma outra borda que a gente faz com açúcar demerara, temperado. Então a pessoa dá vontade de botar a boca no copo, exatamente. A mobilização contra os canudos de plástico acontece no mundo todo, como mostra o repórter André Tal. Nas ruas de Londres, o problema em forma de poluição. A capital inglesa é o lugar da Europa que mais consome canudos plásticos. São 2 bilhões por ano, ou seja, 227 mil canudos por habitante. A preocupação é tão grande que um grupo de empresários resolveu agir. Aqui na Inglaterra, há alguns anos, donos de bares e restaurantes começaram uma campanha chamada Straw Wars. Em português, significa Guerra aos Canudos. A ideia é substituir o plástico por materiais alternativos, como, por exemplo, o papel. O Jamie é o idealizador dessa campanha. Ele diz que uma atitude simples assim já cria um resultado imediato no meio ambiente. E mais, a campanha também alerta o público sobre a necessidade de evitar o uso de plástico. Nesta outra casa, as bebidas são servidas com canudos reutilizáveis de alumínio.
O dono do restaurante, James, admite que o esforço do grupo resolve só uma mínima parte do problema mundial. Por isso, pede que os consumidores pressionem as grandes redes para que os canudos plásticos sejam banidos de vez. Até mesmo a Rainha Elizabeth II se sensibilizou com a causa. Depois de assistir a um documentário sobre o assunto, ela determinou que não se use mais canudos plásticos nas propriedades reais. E os canudos não são a única preocupação dos britânicos. As garrafinhas plásticas de água também se tornaram vilãs. Por ano são consumidas mais de 7 bilhões delas. E apenas metade é reciclada. Para combater o problema, Londres passou a investir em fontes de água potável. No principal mercado de alimentos da cidade, os consumidores já podem abastecer as garrafas reutilizáveis em vez de comprar garrafinhas que viram lixo. No Brasil, não há estatísticas oficiais. Mesmo assim, a população parece estar cada vez mais consciente do problema. E a mudança de hábito começa cada vez mais cedo. Esse colégio na zona sul do Rio aboliu o uso de copos e canudos descartáveis. Você estranhou beber sem canudo? Ah, mais ou menos. Mas foi legal pro mundo, porque assim vai ter menos plástico. As crianças usam agora este copo e sabem que não é para jogar fora. Eles são limpos e reutilizados todos os dias. A gente fala do canudo plástico que é um símbolo. Só que o que a gente quer chamar a atenção é que a gente precisa revisar todos os nossos hábitos operantes. A gente vai morrer, vai ter geração aí que vai se deparar com um canudo que a gente consumiu outro dia, usou por 10 minutos.